Xablau, minha gente, né? Vamos para mais um vídeo. E esse é um vídeo sobre causos também. Que causos, né? A gente vai continuar na série das perguntas, né? Porque é inevitável, você tá dando aula, tem um monte de perguntas lá, nem sempre perguntas pertinentes, né? Com o tema da aula, tipo, posso ir no banheiro, né? Ou tipo, o senhor é casado? Esse tipo de pergunta que já gerou outros vídeos aí de causas, né? A gente já viu. Então eu vou falar assim, hoje para vocês sobre perguntas que incomodam não a mim, mas os alunos e que isso gera algumas situações engraçadas. Por exemplo, eu sou habilitado a dar aula de filosofia também, apesar de ser formado em História, eu sou habilitado pelo Estado do Rio de Janeiro a dar aula de filosofia no colégio, e eu fui habilitado, o que faz uns 2 ou 3 anos, né? 2 anos, acho que 2 anos, fui habilitado. Vai fazer 2 anos agora. E aí, quando eu dou aula de filosofia, eu começo fazendo um monte de perguntas, né? E aí os alunos costumam ficar meio, como assim, né? Então eu achei engraçado um dia, isso foi esse ano mesmo, um dia que eu estava dando aula de filosofia, foi para uma turma de terceiro ano, e aí eu dou aula de história no primeiro horário, né, de 7 a 8h40, nessa turma, e aí tem um intervalo, depois do intervalo eles têm aula com outro professor, e aí eu volto no último horário, né, de 10h40, para dar aula de filosofia para eles. Então eu dou aula de história no começo e filosofia no final. E aí quando eu estava dando aula de história para eles, né, um dos alunos veio falar comigo: professor, vem cá, o senhor vai dar aula de filosofia? Eu falei: vou. Mas o senhor vai fazer muita pergunta não. Eu falei: rapaz, filosofia é fazer pergunta, é questionar. Ele falou: professor, não vai fazer umas perguntas estranhas não. Só que eu ouvi falar que o pessoal de filosofia faz umas perguntas muito loucas. Tem um amigo que foi fazer filosofia lá no Rio, que ele tá fazendo um monte de pergunta doida sobre o sol, sobre a lua, sobre viver e não sei o que. Eu falei: rapaz, então ele tá fazendo certo, porque filosofia é isso, você tem que questionar algumas certezas. Professor, isso é muito perigoso, não sei o que. Ele tava todo assustado, mas ele não tava de zoeira, ele tava assustado assim, de forma sincera. E aí quando chegou na hora de eu dar aula para eles, eu fui explicando lá toda a questão de filosofia, né? E o que a filosofia é importante, né? Explicando lá como é que funciona o meu método de dar aula. E aí eu fui pro tema da aula mesmo, que é tipo o que é ser, né? E aí eu comecei lá a perguntar para eles, né, gente, o que é que torna vocês especial? Então, minha alma, então, mas o que é alma? Aí, alma é o que já vem dentro da gente, tá? Aí, tá, mas você é só o que já vem dentro contigo ou você adquire algo no caminho? Eu falei: adquire algo, como se chama isso? Tá, vivência, a alma é o que influencia mais? É a vivência onde você é criado, o que você experimenta, o ambiente que você vive, ou a personalidade que você diz que já está contigo desde que você nasce? Não, mas a personalidade é construída. Eu falei: construída como? Então como é que funciona isso? Aí, enquanto eu estava fazendo essas perguntas, esse aluno que tinha me perguntado no início da aula de história, sobre filosofia, ele estava assim, mais ou menos. Ele tava... E aí estava meio assustado. Como eu disse, é a última aula do dia, né? É a última aula antes do almoço, a última aula antes de eu liberar isso para o almoço. E num dado momento lá, fazendo essas perguntas, todo mundo lá pirando e tal, conversando: não acho que é isso. Eu falei: mas se não é isso, é o que então? Você concorda com o contrário? É um 100% sim, 100% não, não sei o quê. Aí esse aluno já estava lá todo, porra, professor, tal. E aí, do nada, ele falou assim comigo, né? Ele falou: professor, sem maldade, sem maldade. Professor, eu tô passando mal aqui, eu não sei se é da fome ou se é dessas perguntas que o senhor nos manda. e, mano, e eu ri, mano, que eu fui pego de surpresa, né? Porque o cara tava genuinamente incomodado com as perguntas. Eu acho que isso é natural, é que, tipo assim, a gente vive acostumado com certezas. Então, quando você vê alguma coisa assim, questionando uma certeza sua, uma convicção sua, normal é você ficar ou incomodado ou negar, né? Se sentir mal com isso, né? E você vê que ele tava muito preocupado, com muito medo disso, né? E essas perguntas aí eu faço quase toda a turma, né? Tem algumas turmas que o pessoal fica mudo, né? Que eles preferem não responder. Eles falam assim: professor, nem o senhor que sabe tá perguntando, como é que eu vou saber responder isso, né? Aí teve um outro lá que já me deu uma outra resposta, dizendo o seguinte: eu não vou, ficou assim, não vou responder, porque o senhor sabe já a resposta, o senhor pergunta só pra zoar com a gente. Não, gente, a pergunta faz parte da resposta. Você tem que caminhar, raciocinar para chegar na resposta, né? E
quando eu dei aula de filosofia para os primeiros anos, para uma turma de primeiro ano, nesse ano, a gente foi falar sobre a questão do Sócrates, né, que ele diz que só sei que nada sei. Um dos alunos lá do fundão lá, ele estava lá prestando atenção, falando: Sócrates disse que só sei que nada sei. Por que o oráculo lá, a Pitonisa, considerou ele o mais sábio de toda Atenas? Porque ele disse que só sabe que nada sabe. Aí esse aluno que tá lá do fundo falou: porque ele reconhece que ele não sabe, que ele é ignorante e tal. Aí um dos colegas dele do lado dele falou assim: então eu sou filósofo também, professor, porque eu sou ignorante pra caramba. Eu falei: não é por aí, né, meu amigo? Não é por aí. Mas é interessante te ver essa interação aí das perguntas, né? Muito bom a gente trabalhar muito com as perguntas, né? E às vezes eu reclamo aqui bastante dessas perguntas que o pessoal faz, perguntas que eu digo que não são pertinentes, né, e tal, tipo, sobre a vida pessoal do professor às vezes, ou sobre perguntas assim que não tem muito a ver com a aula, mas na verdade quase toda pergunta é pertinente para o aluno, porque o aluno ele tem esse interesse. Quando o aluno demonstra ter interesse e que tem a curiosidade e quer sanar uma dúvida, eu tento ao máximo tentar responder. Às vezes eu tento responder algumas coisas que nem são objeto da aula, mas tem algo a ver de certa maneira. Isso meio que faz eu dar assim, uma viagenzinha, né? Tipo, me distanciar um pouquinho do tema, mas eu acho isso importante porque é alguém que está interessado, né? É tão difícil a gente achar algum aluno interessado em aprender de fato e tal, questionar e ouvir uma resposta, procurar resposta, que quando aparece alguma pergunta assim, eu tento responder. Teve uma turma também, terceiro ano, que eu fui dar um exemplo de um filme que tinha viagem no tempo, né? E aí eu falei para eles a história, mais ou menos, ela voltou e tal, fiz assim, para pum, tá, acabou e tal. E aí isso é um exemplo de como na história o passado, presente e futuro se relacionam. Aí eu continuei explicando lá o tema da aula. Alguém ali levantou a mão, professor, sim, mas como acaba o filme? Eu falei: rapaz, o filme é muito longo e a gente não tem esse tempo todo, depois eu conto como acaba o filme. Aí eles ficaram lá quietinho e tal, me respondiam uma vez ou outra e tal, terminei a aula, terminei um pouquinho mais cedo. Aí eu fui dar o visto, né? E aí esse outro aluno perguntou: sim, professor, agora que terminou a aula, como é que acaba o filme? Né? E eu não lembrava como acabava o filme. Eu não lembro direito, eu vou ver para a próxima aula. E aí passou uma semana, né? E eu fui lá dar aula, eu tinha me esquecido disso, né? Eu tinha até pesquisado o tal do filme para depois explicar para eles como é que acabava, mas eu tinha me esquecido disso. E aí quando foi na outra aula, outra semana, dei aula lá para eles, passei toda a matéria também, e aí a gente fez lá um exercíciozinho, trabalhamos e tudo mais, deu visto no caderno, e quando foi na hora de fazer a chamada de novo do último horário da aula, antes de ir embora: professor, como é que foi o final do filme? Descobri o final do filme. Falei: rapaz, de novo isso? E aí eu falei: pior que eu pesquisei, mas eu não lembro agora. E aí quando eles ficaram sabendo, alguns alunos dessa turma ficaram sabendo que eu não ia dar mais aula para eles por causa essa questão toda da quarentena, e um deles se manifestou lá falando: agora que eu não vou saber nunca o final desse filme. Então tem essas coisas, né? Tem essas perguntas aí que geram esses caos, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí. E não sei, eu estou pensando aqui em falar outros causos além dos causos de sala de aula aqui nesse canal, né? Só que aí não vou entrar nessa parte dos causos de professor, né? Mas se vocês tiverem interesse, comentem aí, diga quem é a favor disso ou não, né? Para eu saber, né? Beleza, gente? Então é isso. Tchau para vocês.